Oi, mulheres! Tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Caroline Ruschel e aqui no Pause eu trabalho com essa visão sistêmica. Eu quero trazer e eu quero construir um mundo onde as mulheres possam saber do seu ponto de dor, se responsabilizar por eles e a partir daí alcançarem a sua sabedoria. É muito difícil a gente conseguir a sabedoria só pelo conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas eu também preciso olhar para dentro de mim, acessar as minhas dores para conseguir me libertar dessas dores. E o que esse movimento sistêmico faz? Ele nos ajuda a olhar para um ponto cego da nossa vida ou da vida dos nossos antepassados e a partir daí entender, ressignificar, acolher, aceitar esse sentimento e se eu entendi, se eu descobrir de onde ele vem, se eu ressignifico e se eu aceito, eu consigo me libertar desse sentimento. Eu não fico mais brigando com ele, eu não fico mais negando esse sentimento. Então esse é o meu papel de vida e aqui no Pause, né? De vida, de profissão e aqui no Pause. E hoje o tema é comentar para vocês uma constelação familiar que a gente fez no mês de outubro, na agenda de outubro do Pause, em que tratava desses limites, dessas dores das mulheres na profissão. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que é muito difícil comentar sem foto, sem áudio, mas eu não posso expor as pessoas que estavam lá. Então eu vou tentar da melhor forma explicar aquilo que ficou, né, daquela constelação para mim. E provavelmente alguns participantes vão concordar, talvez outros tragam algumas coisas diferentes, né? Mas o ideal era até fazer uma roda de conversa sobre o que a gente entendeu, né? O que a gente entendeu não, porque entendeu não é a melhor palavra, o que a gente sentiu daquele movimento. Mas isso vai ficar para um outro momento. Então eu vou trazer as minhas percepções a partir daquilo que eu estudei, a partir daquilo que eu estou trabalhando, a partir daquilo que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos dentro desse trabalho de olhar para a espiritualidade, tá? Então essa é a grande questão, essa é a grande chave, a gente entender que qualquer pessoa que aparece na nossa vida, ela nos gera um sentimento e esse sentimento é nosso. Não é do outro, não é a pessoa que gera. Então eu preciso, a partir desse sentimento que eu senti, entender qual ele é para conseguir ressignificar e automaticamente me libertar de algo que me faz tão mal, né? Porque se o sentimento me faz mal, isso vai se perpetuar na vida e eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos, ok? Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a mulher, ela tem duas formas de se perpetuar, agora no sentido positivo, né? De dar continuidade à vida. Quais são essas duas formas, né? O homem só tem... Não, o homem tem as duas também, tá? Mas ele precisa de nós mulheres, assim como nós precisamos deles também. Eu ia falar uma coisa, mas não é verdade. A gente tá falando e pensando junto aqui, né? Então, qual é essas nossas duas formas? As duas formas que a gente tem é através da nossa família, gerando a vida e gerando os nossos filhos e perpetuando o nosso legado através dos filhos que a gente deixa no mundo, ou através, né? Porque tem mulheres que conseguem as duas coisas, ou através daquilo que a gente faz, de como a gente serve o mundo. A gente vai ser lembrado pelo legado que a gente deixou, né? Pelas pessoas que a gente tocou, pelas pessoas que a gente conseguiu transformar o coração. Então, essas são as duas maneiras, né, da gente se perpetuar depois que a gente vai embora, da gente continuar vivo depois que a gente vai embora, né? Então é por isso que durante a vida a gente precisa estar vivendo, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar produzindo, a gente precisa estar fazendo algo útil. E esse algo útil é no lar e no trabalho, né? Tem mulheres que conseguem ficar só no lar,
né? Porque não precisam ir atrás de recursos financeiros e tal. O papel delas é cuidar do lar e ali elas têm um papel fundamental na criação dos seus filhos, né? Da forma como elas vão cuidar, governar o seu lar, e isso traz muito um feminino perdido nosso. E por outro lado, como a gente serve o nosso trabalho e como a gente está tocando as pessoas, que transformação de fato a gente está fazendo no nosso trabalho. Então, assim, tem mulheres que podem dizer, eu tô trabalhando, e muitas vezes isso acontece, mas eu não vejo eu ter utilidade. Eu vou lá, arrumo uma casa, ou eu vou lá, faço um documento, mas eu não vejo essa utilidade na minha vida, eu não vejo que eu tô transformando vidas, né? Eu tô lá por obrigação. E aí vai a primeira dica. Tudo que você faz por obrigação, saia. Não fique. Se liberte. Você não é obrigado a nada. Então, se você tá em algum lugar por obrigação, saia. Agora, da sua casa, se você construir uma família, se você tem filhos, você não pode sair. Depois que a gente tem forma, né, um vínculo familiar, a gente pode sair dele até a gente não ter filhos. Mas depois que tu tem filhos, tu não tem como, tu vai abandonar teus filhos, né? O que tu vai fazer com eles? Então, essa responsabilidade da mulher e do homem também é muito forte. E aí, você tem que entender que esse seu legado não é um legado seu, é um legado muito maior, é um legado divino. Bom, dito isso, qual é, então, os grandes desafios das mulheres na profissão, tá? E no trabalho que a gente fez, a gente não ficou focando, né, das dificuldades, das desigualdades com os homens, não. A gente acabou focando muito nessa questão das diferentes posturas das mulheres, né? Então, a gente colocou alguns sentimentos como medo, amarração, tristeza, propósito. A gente colocou solidão. A gente colocou algumas coisas, tipo trabalho e dinheiro. E a gente colocou os homens, e aí colocamos homens inteiros, homens, usando a palavra do Paulo Pimon, homens que estão alinhados com o seu propósito, que cresceram, que estão alinhados com seus pais, que cuidam de uma família, que conseguem puxar para si esse legado de cuidar de uma família, né? E colocamos um homem menino, um homem que não se curou, que tem problemas com seus pais. Qual seria essa diferença, né? Homens que talvez tenham ficado muito com sua mãe, que a sua mãe tenha sido a grande referência, e aí quando ficam adultos, não conseguem, não é porque eles não querem, gente, eles não conseguem assumir um papel de homem inteiro. Por quê? Porque eles talvez não tenham tido essa referência. E isso é uma coisa bem interessante, né? Muitas vezes eles não têm a referência porque realmente o pai não está, sabe? Saiu, abandonou, não conseguiu dar conta de manter aquela família, também era um homem menino. E aí a gente vai ver que é gerações e gerações de homens feridos, né? De homens que não conseguem assumir suas mulheres, de homens que não conseguem assumir suas responsabilidades, não só na família, mas também no trabalho, nas profissões. São homens que muitas vezes se envolvem com álcool, se envolvem com drogas. Então, isso, se a gente for analisar no campo, vem lá de trás. E colocamos algumas posturas femininas. Então, a gente colocou a postura de uma mulher mais inteira, mais íntegra. O que significaria isso? Uma mulher que é feminina no seu lar, que cuida do seu lar, que prioriza o seu lar, né? Que tem uma conexão espiritual forte, né? Então essa mulher inteira, ela consegue trabalhar, gerir as contas da casa, né? Tendo uma conexão com o divino, mas também sabendo da sua responsabilidade dentro do lar. Colocamos uma mulher casada, né? Uma mulher casada numa postura que não está íntegra, que também está ferida, né? Então isso é bem importante, assim, né? Porque que muitas vezes as mulheres casadas quiseram sair dos relacionamentos, porque normalmente isso ficou muito claro no nosso trabalho. As mulheres que
que são casadas e não estão linkadas com aquele propósito divino, que estão deslocadas do seu feminino, e isso também, assim como os meninos crianças, essas mulheres, elas não tiveram uma referência muito forte da mãe, elas tiveram uma mãe muito yang, uma mãe muito masculina, né? Uma mãe que dizia para elas, eu tive essa mãe não yang, né? Porque a minha mãe cuidava do lar, cuidou da gente muito bem, mas que dizia para mim assim, não dependa do seu marido. Não precise pedir dinheiro para o seu marido para comprar absorvente. Nunca dependa de homens. Eu cresci ouvindo isso, né? E muitas vezes isso faz com que a gente inconscientemente acredite que os homens não são bons, que a gente não pode confiar neles, né? E acessa um ponto de dor que é muito profundo. E o que acontece? Essa mulher que tá em casa, que cresceu com esse mantra, né? Ela não consegue, então, confiar no seu marido e automaticamente, o que a mulher que representou a mulher casada sentia? Se sentia sozinha. E o que esse mantra trazia para ela? Ela atraía um homem menino. Ela atraía um homem que não dava conta de cuidar da família. Então, a primeira questão, né, que vem desse nossa conclusão de constelação familiar do feminino, né, do feminino, do trabalho. Nós atraímos nos nossos relacionamentos pessoas que têm o mesmo ponto de dor da gente. E se essa pessoa te causou algo, por exemplo, te fez se sentir abandonado, ou te fez se sentir triste, ou te fez se sentir impotente, ou te fez se sentir revoltado, né? Abusado, pode saber que todos esses sentimentos, em algum nível, estão dentro de ti, estão dentro da sua célula. Ok? É assim, eu sei, é muito mais fácil colocar a culpa no outro, é doído, mas é isso, tá? É isso, e eu, gente, tô me trabalhando desde 2004. Sabe o que é isso? Desde 2004 eu olho pra dentro de mim e sempre tem um sentimento, e sempre tem uma dor, né? Já vão aí 20 anos de trabalho diário, de meditações, de orações, de vivências, né? De entender esse mundo, de entender esse sentimento. Então, quer dizer, não é fácil, mas é o único caminho, tá? Olhar para dentro da gente. E claro, bom, depois eu falo sobre isso, senão eu vou misturar os assuntos, tá? Então, assim, essa mulher casada que não pôde confiar nos homens porque recebeu isso de alguma forma lá de trás dos antepassados, ela vai atrair um homem que realmente ela não possa confiar. Que é um homem menino, que é um homem que não dá conta, que é um homem que não trabalha, que é um homem que não, né, consegue colocar o dinheiro pra dentro de casa, que é um homem que não assume, que talvez traia. Então, quer dizer, esse emaranhado ficou muito claro. E aí, como que eu faço pra sair disso? Se você tá nessa situação, tem que olhar pra si, tá? Tem que olhar pra si, tem que buscar uma terapia. Eu mesmo faço mentoria de casais, então tô à disposição, mas tem que olhar você e o seu marido, se você quiser continuar com o seu casamento, né? Porque só um olha, aí ok, tu sai daquele casamento e o homem vai ficar, escolhe uma situação triste, vai atrair uma outra mulher também menina e você se liberta para uma outra relação, para um outro tipo de relacionamento. Mas eu, né, enquanto mulher que creio que a família pode perpetuar e pode ficar junto para sempre, eu acredito que os dois, se têm amor, podem trabalhar, eles devem trabalhar juntos. Isso é muito lindo quando acontece. E se tu sai desse relacionamento sem se trabalhar, minha filha, tu vai atrair outro igualzinho, sinto muito, tá? Então, essa é uma outra dica de ouro pra ti, tá bom? Bom, vamos lá. O que mais que apareceu? Né? Apareceu a mulher solteira. A mulher solteira no início estava bem forte, não queria saber de nada, tava super bem longe de todo aquele emaranhado, de todos aqueles sentimentos, poderosa. Ela não queria chegar perto de nenhum homem, de nada, né? Mas no final, o que aconteceu? Ela se sentiu cansada. Ela disse, eu não aguento mais estar nesse lugar. Muito provavelmente, as mulheres que não conseguem um relacionamento, não conseguem por quê? Porque elas também ouviram isso das mães, né? Não confiem em homens, ouviram seu pai traindo sua mãe, viram seu pai não dar conta. Então, falou, pra que eu quero um homem?
ela pode ficar a vida inteira sozinha, gente? Claro que pode, é uma escolha dela, mas tem um preço, tá? Tem um preço. E tem um preço que pode ser muito positivo, né? De, enfim, né? Ter liberdade, né? Uma liberdade que ela escolheu, ok, né? Eu não creio muito nessa liberdade, mas isso é uma escolha de cada um. Também é um outro tema que dá pra fazer uma outra live. Mas ao final ela fica muito cansada. Porque é esse tipo de mulher que fica a vida inteira sozinha, ela se dedica a vida inteira ao seu trabalho, né? E isso é muito importante, não tô dizendo que não. Só que muitas vezes, quando o trabalho termina, e uma hora vai terminar, né? Com 70 anos, vai terminar, menos que ela tenha esse legado, que eu falei, que ela sirva, que ela diga, não, eu vou deixar o meu legado, que ela seja inteira, né? Mas se ela tá solteira com essa dor, essa é a diferença. Se ela tá solteira com essa dor, vai chegar um momento que ela vai ficar sozinha, que vai cansar, que vai pesar. Agora, se ela tá solteira com esse intuito, né, de servir ao mundo, de servir ao próximo, de deixar seu legado, de saber que ela tem algo que é só dela, que ela pode deixar ali, tá tudo bem, ela não vai se sentir assim, né? Então, isso é uma... Mas ali na nossa dinâmica, o que apareceu? Que no final, a mulher solteira, a mulher que estava solteira, se sentia muito cansada. Bom, qual foi a outra dinâmica que apareceu? E essa, gente, eu não imaginava. Sério, foi muito forte, impactante pra mim. A postura da feminista. A postura da feminista, ela foi direto para o lado do homem inteiro. Vou repetir. A feminista foi direto para o lado do homem inteiro. E na frente dos dois estava uma amarração e o dinheiro. Não, desculpa, uma amarração e o medo, né? Então, uma amarração e dinheiro... Não, do lado dos dois estava uma amarração e o dinheiro, tá? O medo estava junto com o homem menino. Então, vou repetir só para não ficar distorcida essa informação. Na frente da feminista e do homem inteiro estava a amarração e o dinheiro. Mas eles não conseguiam ir até lá. É como se a amarração estivesse na frente dessa feminista e o dinheiro estivesse na frente desse homem. E esse homem dizia assim, nossa, eu me sinto acanhado, eu me sinto como se eu tivesse feito algo errado, mas eu nunca fiz nada de errado. Eu me sinto como que não sendo necessário, né? Mas eu tô bem aqui. Se ela quiser ficar do meu lado, eu vou gostar de ficar com ela. Então aí já vem a primeira questão, né? Que muitas vezes nós mulheres, a gente teve lá atrás um motivo pra não confiar nesses homens, né? Mas os homens também tiveram motivos. Então, não é culpa das mulheres nem culpa dos homens. Não tem culpa nessa história. Ambos tiveram seus pontos de dor. Ambos tiveram lá atrás que passar por guerras, por coisas difíceis, né? E agora precisam resolver isso. E aí, o que no fundo quer dizer? Tá, e a feminista? Como assim ela ficou do lado do homem? Né? Porque a gente imagina que uma feminista não vai querer saber de homem, porque ela é autossuficiente. A feminista, no fundo, ela briga, gente. Ela briga por um homem inteiro. Toda essa briga dela é uma briga que por trás espelha a seguinte frase: eu busco um homem de verdade. Eu busco um homem que se iguale a o que eu faço e que tenha a força que eu tenho, porque as feministas têm muita força, ponto. Só que essa força é tanta que é como se fosse uma armadura. Ela precisa colocar aquela armadura e que pode a sufocar. Então, no fundo, ela tá dizendo assim, eu quero um homem de verdade, eu quero um homem inteiro para eu poder tirar essa armadura e relaxar. Essa dinâmica para mim foi uau, né? Foi assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E por fim, a tristeza, ela só ficou bem quando ela foi pro propósito. Então nós mulheres carregamos muita tristeza, então a gente precisa ter um propósito de vida, né?
E não importa se esse propósito é na família, ou só na família, ou só na profissão, ou em ambos. Nós precisamos ter esse propósito, né? Eu, particularmente, creio que o meu propósito maior é estar cuidando da minha família. Mas por muito tempo eu não pensei assim, né? Hoje, depois de muitas vivências, depois de muito aprendizado, depois de levar muito na cabeça, eu percebo que esse é o meu papel. E que se eu pudesse dar um conselho para as mulheres seria esse: olhe para sua família. Quer mudar o mundo? A Madre Teresa de Calcutá falava isso. Quer mudar o mundo? Vai para casa e cuide dos seus, né? Então isso para mim cai muito assim, cai como uma luva, né? Como que se fosse que eu precisasse ouvir isso todo dia para saber que eu tô no lugar certo, para saber que eu tô fazendo a coisa certa, tá? Mas não importa, né? Cada uma tem um caminho, cada uma tem um destino, né? E a gente tentar buscar essa nossa integridade a partir desse caminho, desse propósito que a gente escolhe, vai nos tirar dessa nossa tristeza, que todas nós mulheres carregamos em algum nível, tá? A questão do trabalho. Como que aquela mulher que atraiu, que decidiu casar, mas que tinha todo aquele blá 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 blá, que homem é ruim, que homem não presta, que homem blá blá blá, mas que mesmo assim casou, atraiu aquele homem realmente, que não prestava, que era ruim, que era o homem menino, essa mulher, então, que casou, que ficou numa postura mais, né, uma mulher criança, que casou com esse menino criança, como que ela consegue ficar melhor? Através do trabalho. Então, quando o trabalho chega perto dela, ela consegue levantar. Então, ela tira suas forças daquilo que ela não consegue mais lutar e vai pro seu trabalho. Então, é como que é muito lindo esse movimento, porque a mulher vai pro trabalho, consegue se libertar daquele homem que tanto, né, às vezes lhe faz mal, mas às vezes fica casada para sempre, né, porque os dois não olham para esse ponto de dor. Então, ela vai continuar com essa dor até morrer. Mas no trabalho ela ganha força. E é muito lindo, né? Porque no fundo, o que as feministas elas fazem? Elas falam isso: olha, eu vou pro trabalho, eu vou rasgar não sei o quê, eu não quero cuidar da casa, né? Isso tem um risco, tá, gente? Um risco muito grande. Como eu falei, por trás elas estão exigindo o quê? Um homem de verdade, um homem inteiro. Mas isso tem um risco, tá? Um risco muito grande. Porque se todas nós mulheres decidirmos que não queremos homens mais porque a gente dá conta, que não queremos casar e que não queremos ter filhos, e se isso vira uma moda que até já virou, mas que já desvirou, né? Porque hoje a família está se reestruturando de novo, graças a todas essas técnicas, nós estamos conseguindo nos curar. O risco é o seguinte: a gente para de perpetuar a vida. Não tem vida. Se todas nós mulheres decidimos que não queremos mais ter filhos, percebem? Então, é muito... A gente precisa, então, a partir disso, reencontrar o nosso equilíbrio, olhar para o nosso ponto de dor, de alguma maneira ajudar o nosso companheiro, o nosso marido, a olhar para o ponto de dor dele. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Se o seu companheiro, se o seu marido não quer olhar, não tem o que você faça. E aí, gente, eu sou aquela que, né, muitos me chamam de Santa Antônia, né? Santa Antônia, porque eu tenho muito isso de tentar unir os casais, de fazer com que os casais não se separem. Mas, se um dos dois não quer olhar para o seu ponto de dor, é como que se ele tivesse vivo, mas morto. E aí, se você fica com ele, você vai inconscientemente tentar salvá-lo, mas você não consegue, porque só ele vai poder, vivo, sair dessa morte, porque a dor é dele, entende? Então, se ele não quer, e se você fez de tudo, se você fez todos os trabalhos, e se você já mudou de nível, já pulou no nível, não tem o que fazer. Aí deixar pra trás e seguir a sua vida, tá? Então, assim,
Acho que esse é um breve relato do que aconteceu. Claro que tem coisas muito mais complexas, tá? Mas eu acredito que dentro de um vídeo não tão longo e não tão curto, a gente conseguiu passar um panorama para vocês, tá bom? Qualquer dúvida do que eu tenha falado, por favor, me perguntem aqui. Perguntem, façam comentários, né? Me chamem no privado. Porque muitas vezes, quando a gente fala com a linguagem, né? Quando a gente traz a linguagem é um modo de comunicação muito limitado. Então, se alguma coisa que bateu aí incomodou, me pergunte. Porque isso pode ser duas coisas. A primeira, eu falei de uma forma que não foi a mais correta, né? E você, com razão, interpretou de maneira errada. Ou isso bateu em você porque você tem esse ponto de dor. E aí você tem que olhar para ele, né? Para quê? Para ressignificar, para trazer para a mente, né? Para sentir esse ponto novamente e a partir daí aceitar e conseguir a liberdade. No fundo, gente, essa é a verdadeira liberdade. É quando a gente olha pra gente, olha pra nossa história, olha para os nossos sentimentos e percebe que nós podemos deixar esses sentimentos todos e seguir em frente, seguir a nossa luz, seguir o nosso propósito divino, né? Então, sim, nós podemos deixar para trás, sim, esses sentimentos, tá? E se vocês precisarem, contem comigo. Era isso. Um beijo.